Olá, climbers! Por cá, Anderson Sales, analista, consultor e gestor, sócio fundador da Climb Investimentos, passando aqui no nosso canal mais uma vez para compartilhar insights sobre o mercado, investimentos e ajudar você na tomada de decisão. Vamos para a vinheta que na sequência a gente abre o tema do vídeo dessa semana. Pois é, vocês estão vendo aí ao meu lado uma bandeirinha do Mercosul, né? Não é Mercosul, Mercosul. E para dizer que o nosso vídeo da semana vai falar sobre a ideia ventilada aí entre os presidentes de Brasil e Argentina sobre o início de um estudo para uma moeda e aí única entre Brasil e Argentina. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, a viabilidade ou não disso. E se você, investidor, deve se preocupar e o quanto deve se preocupar, se for o caso, a esse respeito. Então, antes de entrar nesse mérito, vamos dar uma olhadinha aí como é que estão os indicadores econômicos do Brasil e de Argentina nesse momento, para a gente ter uma noção, né, da viabilidade ou do grau de dificuldade de integração dessas duas economias em nível de moeda. Então vamos lá, rapidamente está aí na tela os indicadores econômicos do Brasil retirados do site Trading Economics, certo? E aqui vem um resumo, né, desses indicadores, né? Então, moeda, que é uma cotação dolarizada, tá? Então, sei lá, $1, R$ 5 nesse momento, né, pelo site. Mercado de ações, taxa de crescimento do PIB, 0,4, tá? Nesse período aqui até setembro, né, 2022. Taxa de desemprego do Brasil, né? Que a gente está olhando o Brasil, tá? Então, Trade Economics, Brasil. Taxa de desemprego 8,1%, tá? Melhorando de 8,3 saindo para 8,1, saindo aí de um atoleiro. E percebo que abaixo de 5% é considerado pleno emprego, tá? Pela literatura, então é um número bem interessante, dado todo o contexto aí, pandemia, etc., que Brasil e o mundo viveram. Mas você tem uma inflação anual de 5,79%, uma taxa de inflação mensal de 0,62% e uma taxa básica de juros de 13,75% ao ano, né? Então, basicamente, dívida pública em relação ao PIB 80%, isso aqui tem que tomar cuidado, mas a gente vê aqui que vinha de 88%, cai para 80%, tá? Em relação à última aferição, isso aqui é uma evolução positiva, e aí vem todo aquele discurso de controle fiscal, necessário para o governo garantir um ambiente macroeconômico saudável para os negócios, e aí mais algumas coisas, tá? Beleza. Vamos para a Argentina, vamos ver a situação da Argentina hoje. Então, enquanto um dólar está R$5, um dólar está R$185, tá certo? Lá, 185 pesos argentinos, tá? Por essa fonte aqui, pelo Trade Economics. Você tem aqui um crescimento de PIB, teve um crescimento de PIB, tá certo? 1,7%, legal. Você tem um desemprego até mais baixo, curioso isso, 7,10% na Argentina em relação ao Brasil. Agora, você tem uma taxa de inflação de 94% ao ano. Taxa de inflação mensal 5,10%, quer dizer, a moeda argentina, o peso argentino não tem valor, né? A conclusão lógica desse dado aqui é que a moeda não tem valor. Então, a inflação de 2 dígitos quer dizer o quê? Você não sabe quanto vale realmente a moeda. A oscilação é tão grande, tá? E a moeda é feita, né? Por princípio, a moeda de país, ela existe para buscar, entre outras coisas, a busca da estabilidade de preços. Então, a moeda que não tem estabilidade, ela tem muita flutuação. Taxa básica de juros argentina 75% ao ano, tá certo? E uma dívida pública e também em relação ao PIB de 80%, não tem aqui números anteriores, né? Só o atual. Pois bem, então esse é um recorte de Brasil hoje e de Argentina hoje. E aí você já começa a pensar na dificuldade para integrar isso daí. Avançando, vamos dar uma olhadinha no euro, né? Então aqui é o site da própria União Europeia,
tá certo? Site oficial da União Europeia, onde traz uma série de informações sobre o processo que foi da criação da zona do euro, né? Da moeda única lá, como é que foi esse processo, se foi rápido, se foi demorado, e, por exemplo, critérios mínimos para que os países pudessem pleitear essa moeda comum lá na União Europeia, tá certo? Então, navegando pelo site, você vê aqui uma série de informações, os países que usam o euro, como aderir à zona do euro, e aqui tem um link chamado Critérios de Convergência, que eu já abri aqui. Então, os países para aderir à área do euro, eles são obrigados pelas regras do Acordo de Maastricht, que criou o mercado comum europeu, que depois evoluiu para a União Europeia. Ele exige alguns critérios para que os países, né, adotem a moeda comum euro. Tanto é que você sabe que alguns países fazem parte da União Europeia, mas não adotam o euro e não o fazem porque não conseguem atingir esses critérios. Quais seriam esses critérios? Então aqui, ó, em inglês, né, Convergence Criteria for Joining, né, critérios de convergência para entrada, para aderir. Então são basicamente 4 critérios. Estabilidade dos preços, ou seja, inflação controlada. Brasil tem, mais ou menos, é uma luta, é um leão a cada dia, mas tem, já a Argentina não tem, definitivamente não tem. Finanças públicas estáveis, né? Então, ele bota aqui, em outras palavras, aqui mais embaixo, uma inflação de preço ao consumidor harmônica, tá? Para que isso? Para garantir, por exemplo, governabilidade do déficit, né? Do déficit fiscal. Então, preocupação com as contas públicas, tem que estar organizadas, tá certo? Finanças públicas organizadas, déficit fiscal, e aí todo aquele discurso do mercado contra um ímpeto de gastança desse atual governo aqui no Brasil. Tá? Taxa de câmbio estável, para demonstrar que o Estado-membro pode administrar sua própria economia sem recursos para excessivas flutuações monetárias, excessive currency fluctuations, né? Então, Brasil tem uma certa estabilidade cambial. A Argentina a gente já viu que não, né? Esse critério aí já passou de longe, né? E taxas de juros de longo prazo para garantir a durabilidade dessa convergência, né? Então, estabilidade, né? Estabilidade de juros no longo prazo, tá certo? Então, basicamente, esses são os critérios que os países da União Europeia devem atender para pleitear o uso da moeda comum, que é o euro. Voltando mais um pouquinho, por exemplo, na estabilidade do preço, lá se estabelece que a inflação média não pode ser maior do que 1,5% acima, 1,5% acima da taxa média dos 3 melhores estados, da inflação dos 3 estados que melhor performarem, ou seja, que tiverem a menor inflação. Então, existe um critério de flutuação de 1,5% para cima, não pode passar disso em relação à média dos 3 países com melhor inflação. Isso para que o país possa aderir à moeda euro e aí sim atingir todo aquele benefício de exportação, de estabilidade, arrastar isso para a economia desse país, porque isso é importante. E aqui a gente vê, nesse outro link da história, por exemplo, lá do euro, também no site oficial, por que uma moeda comum, tá? Então, existe uma série de vantagens de uma moeda comum, como aqui está bem dito. Facilita trocas comerciais, né? Melhora o desempenho econômico, possibilita transparência e confiança de um país na economia do outro. Afinal de contas, quando vai aumentando esse nível de integração comercial, então existe uma interdependência, porque são fornecedores, né? Fornecedores de mercadorias mútuos. Então, um compra matéria-prima, o outro vende produto industrializado e assim vai. Então, é preciso garantir que esse ambiente econômico seja favorável ao cumprimento de contratos. O que o mercado não gosta é que os contratos não sejam cumpridos, né? E um ambiente macro estável, uma moeda forte, garantem aos olhos de todos, né? Do senhor mercado, vamos dizer assim, essa entidade abstrata, garante um ambiente muito favorável ao cumprimento de contratos.
E aqui no outro link vem o caminho que foi percorrido até o euro, que não foi curto. Então, do acordo de Maastricht, já pegando esse tópico aqui, do euro, e a zona do euro, aqui ó, pelo menos 10, 11 anos de estudos, e idas e vindas, né, de governos distintos passando e ratificando o aceite, né, desses critérios, a entrada de novos países, e, mais uma vez, esses países todos devem obedecer essas quatro regrinhas básicas, que não me parece nenhuma delas é contemplada aqui no caso da Argentina e dessa possível moeda comum Sur, Brasil-Argentina. Pronto, para finalizar, né, fazendo um arremate dessas informações que a gente compartilhou com vocês agora, conclusões. Essa jogada entre governo do Brasil e governo da Argentina, claramente governos de alinhamento ideológico de esquerda, não tem aplicação prática neste nem talvez no próximo governo, porque é um caminho muito longo. É um discurso meramente para as bases eleitorais políticos, numa tentativa de afronte, como é típico do espectro político de esquerda, de afronte ao dólar e ao cenário econômico construído no mundo capitalista e capitaneado pelos Estados Unidos. Então, é um sinal nesse sentido. Não, vamos quebrar a força do Império Americano e tal, porque a esquerda é tão somente isso. É tão somente isso. Não existe nenhum tipo de compatibilidade hoje entre a economia do Brasil e a economia argentina. Nada além de trocas comerciais, tá certo? Um exporta produtos para o outro, e nesse caso o Brasil atualmente tem tido superávit nessa balança comercial por conta da diversidade, do seu parque, do seu parque industrial, das suas questões aí do agronegócio, da diversidade da economia brasileira em relação frente à economia argentina, certo? Então, esses pontos são importantíssimos. Então, não há aplicação prática para isso, tão somente um discurso ideológico e político e que traz fumaça, não ajuda o cenário econômico no Brasil, porque assusta alguns investidores aí, né, que se deixam levar, por exemplo, por notícias dessa natureza. O fato concreto é, não dá para implantar imediatamente, não tem compatibilidade e esse processo não pode ser levado dessa forma trabalhada, sobretudo para um país da importância e magnitude do Brasil dentro do cenário internacional. Você vê hoje uma Argentina fragilizada e uma tentativa do companheiro ali de esquerda, né, brasileiro, de tentar dar um refresco para a economia argentina com essa divulgação, esse factoide que vai agir pura e simplesmente nas massas lá para acalmar, para dizer que vai vir uma moeda única, que vai ajudar a economia, que o Brasil vai salvar a economia argentina. Não existe nada disso. No final das contas é pragmatismo e não existe pragmatismo para esse passo concretizar. Essa é a nossa visão, tá certo? A esse respeito. Então, é um posicionamento totalmente esdrúxulo caminhar nesse sentido. É um caminho muito longo e no atual estágio da economia argentina é totalmente inviável qualquer tipo de acoplamento com o Brasil, tá? com a moeda comum a esses países. Não existe qualquer relação. Essa moeda, se fosse o caso de nascer abruptamente, já nascia morta, porque ninguém ia querer utilizar essa moeda, tá certo? Então, sobretudo num cenário internacional, num cenário local, ela seria totalmente esdrúxula, não teria aplicação, dada opções como o real, que já é uma moeda, já é uma liderança regional na América do Sul, o próprio dólar, facilidade, contas internacionais, a tecnologia, a transferência, até outros meios de pagamento, como cripto e etc. Então, tudo isso joga por terra uma iniciativa nesse sentido. Então, não há motivo para preocupação, e mais uma vez, o governo brasileiro, como foi o anterior, esse se mantém totalmente populista, jogando coisas para massa que parece que o elegeu e ele quer manter enganando essas pessoas de alguma forma para que continue sendo eleito. Não há aplicação prática, o investidor pode continuar tranquilo com a sua tese que tem sobre Brasil, porque isso não avança, nem que se queira avançar rápido e não tem condições de avançar no atual cenário em que se encontram as economias de Brasil e Argentina.
Esse é o nosso recado dessa semana. Obrigado. Sigam a gente no Instagram. Se inscrevam aqui no canal do YouTube. Baixem nosso aplicativo. Se tornem assinantes. E entrem em contato direto. Façam parte da nossa comunidade ao se tornar assinantes lá no WhatsApp. Entrem em contato com toda a nossa equipe de análise diretamente. E obtenha insights personalizados para suas carteiras de investimento. Vou lá para a vinheta de encerramento. Obrigado mais uma vez e até a próxima.